E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui então ao nosso estudo de História Geral, perpassando agora a Antiguidade Oriental. Dentro dessa aula a gente vai pesquisar aí, vai pensar 5 civilizações distintas, sendo elas a Mesopotâmia Antiga, o Egito Antigo, a Pérsia, a civilização palestina e, por fim, a civilização fenícia. Essas civilizações, elas estão ali ou inseridas ou muito próximas àquilo que a gente chama de crescente fértil. Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela agora representa aí esse crescente fértil ali no formato de lua crescente. Essa região é uma região muito conhecida ali da Ásia, de que as civilizações que estão dentro não querem sair e as civilizações que estão fora querem entrar. Ou seja, pensem que essa é uma região de muitos conflitos, né, de muita conturbação, porque essas civilizações distintas, por vezes, estão brigando entre elas ali pelas terras do crescente. Dito isso, essas civilizações elas têm ali alguns rios que banham ali as suas proximidades, né, que banham ali os seus caminhos. No caso da Mesopotâmia, o rio Tigre e Eufrates. No Egito, o rio Nilo. Na civilização palestina, o rio Jordão. A Pérsia não tem ali nenhum rio de extrema importância nesse momento, porque ela está ali mais afastada no extremo leste do crescente, portanto, querendo entrar dentro do crescente. E a Fenícia não tem nenhum rio também de extrema importância, mas ela está ali às margens do mar Mediterrâneo. Dito isso, é possível pensar algumas características gerais dessas civilizações. A primeira delas, é claro, o modo de produção asiático. Ou seja, dentro de todas essas 5 civilizações, as terras férteis, as terras a serem produtivas, pertencem ao Estado. E o Estado meio que terceiriza o trabalho dessas terras. Ele oferece essas terras aos camponeses e os camponeses trabalham para o Estado ali em troca da sua sobrevivência, em troca ali de produtos de subsistência. Outra característica geral dessas civilizações, é claro, elas são sociedades hidráulicas, né? Como a gente já havia dito, a importância dos rios para o aparecimento e, é claro, para a sobrevivência dessas sociedades, porque pensem ali o árido, né? O deserto, elas estão todas inseridas ali dentro do deserto e elas precisam, é claro, da água para sobreviver, para produzir os seus alimentos. Por isso são sociedades hidráulicas, porque elas trabalham ali com a água dos rios. Elas já desenvolveram sistemas, principalmente o Egito, sistemas que captam ali a água dos rios para produzir ali mais terras férteis, né, para produzir ali possibilidades de produção de alimentos no meio do deserto. E a religião, a última característica geral dessas civilizações, a religião politeísta, ou seja, eles acreditam em várias divindades, não somente em uma, à exceção da Palestina, que é a única civilização monoteísta aí deste momento. Nós vamos ver aí com um pouco mais de calma no final da aula. A Mesopotâmia propriamente dita, as suas especificidades, né? A Mesopotâmia ela vai ser estudada a partir, é claro, dos seus distintos povos. A civilização mesopotâmica, assim como a Grécia, a gente vai ver depois, ela é subdividida em cidades-estados, né? Em cidades que são independentes umas das outras e de povos que são independentes e por muitas vezes inimigos ali um dos outros. Os primeiros povos da Mesopotâmia, os sumérios, eles são responsáveis ali pela primeira forma de escrita da história, a escrita cuneiforme, e, é claro, são responsáveis pela edificação das primeiras cidades conhecidas ali ao longo da história, as cidades de Ur, Uruk e Lagash. Os sumérios, por sua vez, eles vão ser conquistados pelos amoritas, o segundo povo da Mesopotâmia. Os amoritas eles são conhecidos como os primeiros babilônicos, os primeiros fundadores do primeiro império babilônico. O líder mais renomado desse povo é o Hammurabi, que vai escrever ali o Código de Hammurabi, que são as primeiras leis escritas da história. No entanto, eles vão ser conquistados ali pelos cassitas, e os cassitas, por sua vez, vão ser conquistados pelos assírios. Os assírios, povo da Alta Mesopotâmia, eles são conhecidos e caracterizados pelo alto militarismo, pelo expansionismo militar e, é claro, pela crueldade que o exército tratava ali os seus inimigos.
Os assírios vão ali se assentar cada vez mais da alta para baixa Mesopotâmia, conquistando ali tudo à sua volta, todos são seus inimigos. No entanto, eles encontram o seu fim com a chegada dos caldeus. Os caldeus, conhecidos como segundos babilônicos, os principais líderes são Nabopolassar e Nabucodonosor, aquele que vocês já conhecem pelo cativeiro da Babilônia, pelos jardins suspensos da Babilônia e pela edificação, ou pelo menos pelo início das obras da edificação da Torre da Babilônia. Os caldeus, conhecidos como neobabilônicos ou novos babilônicos, eles encontram o seu fim, no entanto, com a chegada de Ciro I, rei da Pérsia, à Mesopotâmia. O expansionismo persa coloca fim a esse povo mesopotâmico. A Pérsia que a gente vai ver com um pouco mais de calma daqui a pouco. O segundo povo, esse não está dentro ali do crescente fértil, mas muito próximo a ele, no nordeste africano, o Egito, a civilização egípcia. Vai se desenvolver ali ao longo do Rio Nilo, nas margens do Rio Nilo, principalmente ali em função da possibilidade de se plantar e, é claro, de sobreviver no meio do deserto com as águas do Rio Nilo. A economia do Egito, nesse momento ali do seu início, ela vai ser muito caracterizada pelo comércio e, é claro, pela agricultura, às margens do rio. A religião egípcia, ela é politeísta antroposomórfica, ou seja, ela crê em várias divindades, ao mesmo tempo em divindades com características humanas e animais, antropozoomórfica. O legado cultural egípcio deixado aí ao longo da história, é claro, em principal, a arquitetura, mas é também preciso pensar a astronomia e a própria questão da matemática e as outras ciências que vão se fundamentar aí ao longo do tempo, mas com bases ali na civilização egípcia. A sociedade egípcia propriamente dita, ela é estamental. Como vocês podem ver na imagem que está passando aí para vocês, essa pirâmide social egípcia, com o início ali no topo o faraó, e ali vai descendo sucessivamente as escalas mais baixas da sociedade até chegar ali nos escravos. Essa sociedade, como vocês estão vendo na imagem, ela é estamental, ou seja, existe a impossibilidade de se passar de uma escala, de uma classe para outra. Se você nasce escravo, você morre escravo. Se você nasce nobre, você morre nobre. Então o Egito ele tem essa característica social estanque. Se você nasce dentro de uma classe, você morre dentro dessa classe. Para estudar o Egito, é necessário dividir o Egito aí em períodos, né, em períodos distintos, sendo o primeiro deles o período pré-dinástico, conhecido ali pela estabilização e pelo aparecimento dos nomos ao longo da margem do Rio Nilo. Os nomos, liderados por nomarcas, eles são independentes uns dos outros. Não existe aí nesse período pré-dinástico um Egito que se reconheça enquanto unificado. Existem os nomos ao longo das margens que são independentes. Não existe a figura ainda do faraó. A figura do faraó ela aparece, na verdade, justamente no momento em que o nomarca do sul, Menés, decide unificar, né, através de alianças com os nomos, unificar esse Egito. Através da figura dele, é claro, o primeiro faraó desse Egito aí finalmente unido, o que dá origem, é claro, ao Antigo Império. O primeiro momento, ou o primeiro período da história aí do Egito. O Antigo Império ele vai ser responsável, ou pelo menos nesse momento em que aparecem as pirâmides de Gizé, Quefren, Queops e Miquerinos, as três pirâmides famosas lá de Gizé, e é um período em que acontecem algumas revoltas camponesas ali dentro do Egito, revoltas que acabam abalando um pouco a estrutura social do Egito, né, as revoltas camponesas, e é claro, algumas invasões ali dentro do Egito. Essas invasões, essas revoltas dão origem ao próximo período, que é o período do Médio Império, em que o faraó ele vai tentar cada vez mais centralizar o poder ali nas suas mãos. Ele vai tentar contornar os problemas que o Egito está passando naquele momento, centralizando novamente o poder nas suas mãos. Quando o faraó, de fato, centraliza o poder nas suas mãos, ele passa a expandir o Egito, ele passa a conquistar os territórios vizinhos,
vizinhos, começando pela Núbia, né, o reino ali mais próximo do Egito. Ele conquista a Núbia, no entanto, ele vai ser conquistado pelos Hicsos. Os Hicsos acabam conquistando o Egito a partir do momento em que o Egito abre as portas para esse expansionismo. Quando ele abre as portas para o expansionismo, ele acaba recebendo inimigos inesperados, como os Hicsos no caso. O novo império, que é o período final ali da história do Egito, ele se dá a partir do momento em que os Hicsos se estabelecem ali no delta do Nilo e que eles passam a se apropriar culturalmente ali de algumas questões egípcias. No entanto, eles também oferecem algumas coisas que os egípcios captam para eles, como é o caso da biga, por exemplo, e alguns outros armamentos mais avançados para o momento, né? O novo império ele vai ser principalmente ali caracterizado ainda pela expansão do Egito, mesmo com a conquista de algumas regiões pelos Hicsos. Os egípcios eles não deixam se abalar pela conquista pelos Hicsos, eles continuam o expansionismo, eles vão chegar ali até a Palestina, a Síria, conquistam a Núbia e vão conquistar por fim o reino hitita, também na África. Esse expansionismo ele coloca fim, de fato, naquele isolamento egípcio, né? Naquele isolamento e naquele protecionismo natural que se tinha no Egito. No entanto, ainda que conquistado pelos Hicsos em algumas regiões, os egípcios eles são finalmente conquistados pelos persas ali em 517 a.C., percebendo mais uma vez que o expansionismo persa conquistou aquilo que ele desejava conquistar. Falando nos persas, continuando a nossa aula, vamos pensar a Pérsia Antiga, né? A Pérsia Antiga ela vai se dar ali, como a gente falou, muito próxima ao Crescente Fértil. A Pérsia é hoje o que é o Irã atual, é claro, né? Ela vai se desenvolver a partir do momento em que o expansionismo lidera as expressões desse império, o militarismo exacerbado também é uma característica fundamental da civilização, e, é claro, essa conquista ali dos territórios vizinhos, porque a Pérsia, como a gente falou, ela está totalmente afastada de áreas férteis, então a única forma de sobreviver nesse momento é se expandindo, como a gente viu aí a conquista da Mesopotâmia, depois, é claro, a conquista do Egito. A Palestina, por sua vez, ali muito próxima à Fenícia, ela vai se desenvolver ao longo do Rio Jordão. A agricultura e o comércio, como em todas as outras civilizações orientais, ela vai ser muito presente nesse momento na história da Palestina. O pensamento, né, pensar a Palestina é possível a partir dos 3 períodos, sendo o primeiro deles a Era dos Patriarcas, a Era dos Juízes e a Era dos Reis. São divididas aí a história da Palestina em períodos. Mas o fundamental de se pensar essa civilização nesse momento é pensar que a religião palestina, ou hebraica nesse momento, ela é a única monoteísta em função das outras civilizações. Enquanto todas as outras são politeístas, os hebreus ou os palestinos se mantêm monoteístas ali desde a antiguidade. Por fim, a Fenícia, ali onde hoje é o Líbano, às margens do mar Mediterrâneo, ela vai ser uma civilização que vai ser caracterizada pelo extenso e pelo forte comércio marítimo. Eles já são ali, desde a antiguidade, exímios navegadores, portanto, eles já usam essa habilidade naval para crescer essa civilização, para expandir essa civilização. Tal como na Mesopotâmia, as cidades ali de Tíron, Sidom e Bíbulos, elas são cidades-estados independentes umas das outras, portanto, não existe ali uma unificação dessa Fenícia. O que existe, é claro, é esse legado naval e esse comércio completamente expansionista dos fenícios. Beleza, pessoal? Vou resolver aqui agora com vocês alguns exercícios que eu separei como na primeira aula, sendo o primeiro deles aqui. Vou ler para vocês, ele é da Universidade Federal de Pelotas. Sobre a organização política do Egito Antigo, é correto afirmar que as alternativas. A. O faraó ocupava o topo da hierarquia social e seu governo era compartilhado com os sacerdotes e nobres. B. Os escribas ocupavam o topo da hierarquia social e seu governo era compartilhado com os sacerdotes e nobres. C. O faraó ocupava o topo da hierarquia social e seu sistema de governo era o laico. D. O faraó ocupava
o topo da hierarquia social e seu sistema de governo era o teocrático. Ou E, os escribas ocupavam o topo da hierarquia social e seu sistema de governo era o laico. Para responder esse exercício, basta você lembrar lá daquela pirâmide, daquela imagem que a gente viu no início, a pirâmide social do Egito. Lembre-se que o faraó, ele é o topo da pirâmide, ele é a principal classe do Egito. Logo, ele não compartilha seu governo com ninguém, como a maioria das alternativas afirma. Logo, você já pode eliminar essas alternativas. Pense ali que o faraó, ele é um representante de Deus na Terra. Ele é um representante dos deuses na Terra. Logo, seu governo não é laico. Portanto, a alternativa C pode ser descartada. Por isso, esse caráter religioso, político, só pode caracterizar ali a escala social do faraó nesse momento, enquanto um governo teocrático. Portanto, a alternativa D é a alternativa que responde essa questão corretamente. O próximo exercício ele é retirado da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e ele diz o seguinte: em relação à economia do Antigo Egito, é correto afirmar que as alternativas. A. Por sua proximidade com o mar Mediterrâneo, era muito desenvolvido o comércio marítimo. B. O comércio de manufaturas egípcias abastecia outros povos do mar Mediterrâneo. C. A agricultura dependia em grande parte das cheias do rio Nilo. D. A criação de gado e a mineração eram os setores econômicos mais importantes. Ou E. A agricultura, a mineração e o artesanato tinham a mesma importância econômica. Lembrem-se o que eu falei a respeito do rio Nilo, né? O rio Nilo ele é o principal responsável ali pelo aparecimento do Egito, né? Se não fosse o rio Nilo cortando ali o Nordeste africano, jamais uma civilização conseguiria se desenvolver naquela localidade. Portanto, lembre-se da importância do rio Nilo e, é claro, a sua função em relação à produção de alimentos. Portanto, a alternativa C é a que mais se enquadra ali corretamente a esse exercício, uma vez que a produção desses alimentos está completamente relacionada às cheias do rio Nilo. Beleza, pessoal? Para finalizar essa aula, eu gostaria de deixar aqui algumas indicações para vocês, como, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, para se pensar ali os sumérios, o desenvolvimento das cidades, né, na Suméria antiga, na civilização mesopotâmica, né? Você encontra essa epopeia aí na internet, em PDF, é de domínio público tranquilamente. Tal como o Código de Hammurabi. Ele já está há muito tempo traduzido, encontra-se na internet também. Ele é interessante para se pensar ali como as leis eram feitas ali dentro da Babilônia, né? Dentro do primeiro império babilônico, a lei do talião, o dente por dente, olho por olho. Então, deem uma olhada também no Código de Hammurabi. E da primeira aula, que eu não indiquei no primeiro vídeo, mas indico agora, A Guerra do Fogo. Um filme ali, até que um pouco antigo, mas ele retrata ali o cotidiano, a experiência humana ali ao longo da pré-história. É interessante para se pensar essas relações e, é claro, essa vida dentro da temporalidade pré-histórica. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Fiquem bem.